Na matéria de samba, tive um grande desfruto com uma segunda minha, que se chamava Augusto. Quando a gente cantava, era grande tumulto. Jesus levou embora, eu já tenho a viola coberta de luto. Saiu do ar de novo, já voltamos, né, compadre Pedito? Já voltamos aí com Mariane, com o compadre Nesita, com o compadre Velho, com o compadre Levi das bicicletas, das bikes. O compadre Levi tá bem alojado, né? Quando ele passa de bicicleta, parece que ele vai levar um foguete na NASA, né? Todo tipo de munganga tem no capacete, tem óculos, tem uma narizeira que bota no nariz para respirar melhor, joelheira que bota um sapato maluco meio no meio da canela, rapaz, uns bolsos atrás das costas, umas garrafas de água. Rapaz, o homem estava preparado, parecia que ia para a guerra do Vietnã, né, compadre Levi? Dizendo ele que é para viver mais de 200 anos, é assim, né, compadre? Muito bem, compadre Nesita, estamos chegando por cá, nós estamos participando com a Cultura, né? A rede, mais uma semana que a gente pede a Deus, que Deus nos ajude, a todo o bichinho de unha. A gente deve agradecer a Deus por cada momento, porque a gente aqui, se eu falar um pouquinho aqui dessa pessoa tão conhecida no Brasil, né? Essa pessoa é uma figura muito conhecida, né? Que é Faustão, mas a situação de Faustão. Deixa eu deixar o cara falar aqui no meu lugar, né? Ele fala, depois a gente relata qualquer coisa aí. Porque essa que é a realidade, né? A situação de um bilionário, mas que a vida é assim, né, Cardozinho? Voltei, Camila voltou também. Chama os meninos aí, né? Então a situação está muito grave. A situação de Faustão é bastante delicada. Se dinheiro resolvesse a situação da vida, ele já estaria são. Então Faustão está numa fila de espera de órgão. Vamos ver aí o médico falar, o especialista no assunto, para depois a gente relatar e dizer que a gente fica triste, né? Uma figura que teve uma grande importância nos domingos de alegria no nosso Brasil. Por 30 anos ser aí um apresentador, né? Vamos ver aqui como é que ele tá, vamos ver. A gente está em falência de órgãos, ele já está em insuficiência renal, o rim já não consegue mais filtrar o sangue, ele já está filtrando por máquina, ele já está em hemodiálise, você viu, né? Está em diálise. Diálise, né? Isso é terrível, isso é grave, porque isso aumenta mais ainda a gravidade. Então o Faustão está necessitando de filtrar o sangue dele, porque o rim não está mais, o rim já está em insuficiência renal, já está em falência. Elisiário, por quê? Porque quando o coração entra em falência, os outros órgãos ditos nobres, órgãos-alvo, também começam a entrar em falência. Então o paciente está em diálise, ele está... Olha, eles não querem pôr assim, né? Está em cuidados intensivos, está em UTI. Quando ele diz assim, está fazendo diálise, está com o rim com insuficiência renal. Quase em falência. Em falência, o rim está em falência. Cuidados intensivos, eles não disseram. Pois é, gente, vocês estão vendo aí é vídeo já há alguns meses ou meses atrás, né? A coisa já mais atrasada um bocadinho, mas é só um disfarce para a gente dizer que ele já fez a cirurgia, já foi feito doação, mas na verdade é um país, é um mundo que, né? É um mundo de que o dinheiro manda. Segundo as informações, a filha fulou, a filha passou na frente da filha de quem estava na frente, quem estava para trás, e deixa para lá, né? Com Maneza, deixa para lá, passou na frente, porque, né, sabe como é que é o negócio, né, para Levi? Mas a gente só estava falando que a situação dele era grave. Está muito grave. Mas só que já houve uma mudança de planos, né? Porque o SUS, ele planeja e bota todo mundo na fila ali, mas fica por ordem de chegada, mas você sabe como é que a coisa funciona, né? E a gente, Deus ajude que ele se recupere, mas só que muitos coitadinhos ficou para trás, né? Muitos pobrezinhos perderam até a vida por conta de um mundo velho desarregulado, de quem tem o dinheiro de qualquer jeito sai na frente, mas a situação dele também não é tão boa não, né?
O Paranaílton de Souza Queiroz está lá vendo a gente lá no Coutor de São José. E a internet caiu, voltou de novo, né? A programação, estamos chegando, viu, daí, velho? Tá aí tudo chegando. Camila de Araújo, tá mais a gente lá nas Guabeiras, trabalhando e assistindo. 14 mil pessoas deixaram de ser, foi deixada para trás. 14 mil pessoas foram deixadas. Já está em falência de órgãos, ele já está em insuficiência renal. A compadre Faustão, né? O mundo é assim, né? É desse jeito aí. Por máquina, ele já está em hemodiálise, você viu, né? criador, Está em né? diálise, né? Isso é terrível, isso é grave, porque isso aumenta mais ainda a gravidade. Então o Faustão está necessitando de filtrar o sangue dele, porque o rim não está mais, o rim já está em insuficiência renal, já está em falência. Elisiário, por quê? Porque quando o coração entra em falência, os outros órgãos ditos nobres, órgãos alvo, também começam a entrar em falência. Então o paciente está em diálise, ele está... Olha, eles não querem pôr assim, né? Está em cuidados intensivos, está em UTI. Quando ele diz assim, está fazendo diálise, está com o rim com insuficiência renal. Quase em falência. Em falência, o rim está em falência. Cuidados intensivos eles não disseram, mas deve estar em intubação, tá? Com ventilação. Você já falou sobre isso, né? Antes. E vejam que eles ficaram muito preocupados, né? Na questão de ser o Fausto Silva. Eles deixaram claro naquele último parágrafo que ele está na fila única em prioridade, ele disseram nas entrelinhas, pela gravidade do quadro dele. Então beleza, né? Mas a gente tem informações também, o mundo da internet é um mundo de informações e desinformações. A gente não pode afirmar nada, mas nós temos informações que 14 mil pessoas estavam na fila, de repente já cedeu para Faustão por conta de estar na prioridade, né? Segundo aí as prioridades, né? As prioridades da vida é assim mesmo, né? Pai Marcos Ramos de Guimarães, Simpliciano Simples, tá vendo a gente lá, com o Pai Marquinhos, velho. É assim mesmo. Deus abençoe Faustão, né? E não deixe também que Jesus ajude esses 14 mil que estavam na fila, que foi cortada, que Deus abençoe, que ajude esses pobres coitados lá também. Que o mundo é assim, desde o tempo que Jesus veio ao mundo, que os poderosos têm vantagem, né? Mas não tem jeito, mas não tem para onde correr, não tem para onde ir, não tem para onde ter que derrota. Vai pagar o preço, vai para a caçuleta, vai encaçapar, não tem para onde correr. Uma coisa é certa, não precisa você se precipitar, porque eu já tenho certeza da morte. A morte ela já existe, eu não vou me precipitar para adiantar os passos, né, Marco? Mas ela já é certa, então você pode fazer por onde sustentar a vida mais um dia. Depende de você. Deus não fez o homem para morrer aleatório, a ferro e fogo. Ele quer que o homem envelheça, case, faça sua família, crie sua família, seus netinhos, comece a brincar com os cachorrinhos quando vai ficando doido, né? Vai ficando lelé da cuca, aí brinca com o cachorro, chuta no papagaio, sai cortando de facão as bicicletas que estão na frente da casa, né? Que nem Mundinho já tá assim, apunhado. Mundinho do forró já tá assim. Bernardo Vivalmar já tá por cá vendo a gente. Bernardo é o neto do rei. É o neto diz ele que vai para a Alemanha. Tá acabando de se formar, vai para a Alemanha. Vai ser juiz na Alemanha. Bernardo, porque ele é loiro, o cabelo dele é loiro, os olhos azuis, menino do Uipidão, né, compadre Budi? Compadre Budi, o neto da gente é desenvolvido, não quer saber de conversa furada com esses negócios não. Vai pra Rússia, fala, Jesus. Não deixa não, cadê o Beto? Deixa não, Beto. Pegue ele e dê uma entrada na alfândega pra ele não ir pra... Tu é doido, da Rússia pros infernos é 2 minutos. Da Rússia pros infernos é 2 minutos. Então é melhor deixar esse menino aqui no Brasil mesmo. Não tem necessidade disso, não tem necessidade de deixar pobre de Bernardo. Se cria aqui no Brasil, se forma no Brasil, aí quando está na hora de produzir no Brasil, vai para a Rússia. Que negócio, eu não vou deixar não, eu vou trabalhar, sou avô, eu vou pedir ao juiz de paz para fazer um acordo para Bernardo não ir para a Rússia. Não vai não, Bernardo, arruma uma namorada por aqui mesmo, pelo menos ali na Azaroeira, da terra do Parieri, tem umas meninas bonitas, né, Parieri? É o meu neto, é o neto que está querendo ir, ele está querendo ir, sabe para onde, compadre? Disse que vai para a Rússia, está acabando de se informar, quer ir para a Rússia. E eu tô muito triste, porque o menino bonito é para ficar para aqui, para melhorar as feiuras dos outros, né, compadre Eli? Eu vou lhe mostrar que o menino é bonito tem futuro, um olho azul,
Tá acabando de formar, né? A leitura dele é bem adiantada. Olha, cadê ele? Artista danado. Deixa eu ver onde ele tá aqui. Que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Que você foi fazer no mato? Eu precisava cortar lenha, Genaro, meu bem. Eu precisava cortar lenha. Quem é que tava lá com você, Maria Chiquinha? Quem é que tava lá com você? Era filha disso, dona Genaro, meu bem. Era filha disso, dona. Eu nunca vi mulher de colote, Maria Chiquinha. Eu nunca vi mulher de colote. As meninas é os furuquinhos, né, comadre Marisa? Ô, compadre Ed, não vou deixar não, né, compadre Ed? As coisas, lá na Rússia as coisas não é brincadeira não, né? Mas a mãe tá chorando, os avôs tá triste, eu tô meio apinhado. Ele disse que não tem futuro, que ele vai pra Rússia, tá acabando de pegar o diploma de menino sabido, né, compadre? Letrado, menino sabido, né, compadre Pachó? Deixa eu ver aqui, peraí, aí, ó, o compadre Mundinho vai cantar nas tantas, deixa eu ver aqui, Zé João. Zé João, rapidinho, Zé João, pra nós aqui adiantar o lado, que hoje tá cheio, Zé João. Bora. Tá inspirado hoje, viu? Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que comprou lá do Tatu. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite de domingo. Aí, Zé João, velho, cadeira cativa lá do setor, Teofilândia vem na rede, né, Zé João? Zé João, com Marinesa Santana, Ana Almeida aqui. O pessoal tá vendo a gente aqui com Mário Marisa. Ó, boa noite aí, um abraço à minha querida, né? Gláucia, Zon, que é compadre Zé João Rei, né? Mas não é Zé João que tá cantando, não. O Zé João aqui é um. E Zé Antônio é lá, o sogro de compadre Marisa. Com tanto velho, vai dar um velho feio danado, né? Neinha, Loura. Aqui tá mandando uns alô pras primas que estão se vendo virtual, né, compadre Camila? Aí, compadre L, o Bambu vai gemer, Cláudio, João Santana tá vendo a gente aqui, Jefo Fio tá vendo a gente, né, Jefo Fio tá vendo a gente, compadre Zé João, o Mundinho do Lamba Rocha. Cadê o Mundinho aqui? Bernardo Viva, Bernardo já disse que vai pra Rússia e vai, ninguém empata. É um menino desembestado, um menino de hoje, né, compadre? Minhas coisas aqui, tá? Essa gota sereia de novo, tornou-se aí do lado novo. Que negócio é esse, filho de Deus?